Já teve dias que eu deixei de sair de casa porque a minha maquiagem não era suficiente pra tampar minhas espinhas. Isso foi um problema bem complicado de eu lidar, assim, por um período da minha vida. Eu vou falar aqui hoje sobre a minha relação com as minhas espinhas que eu comentei com você lá nos stories. Só que você pode mudar a espinha por qualquer outra coisa que você tenha vivido um processo, porque eu imagino que as situações, as experiências que a gente teve com essas coisas sempre são muito parecidas. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho para receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Por sorte, eu fui uma adolescente que não vivi com essa questão das espinhas. Eu passei a minha adolescência inteira sem ter esse tipo de problema. E eu acredito que por ter começado a tomar anticoncepcional muito nova, eu comecei a tomar anticoncepcional com 16 anos, eu não passei muito por esse problema por causa disso. Eu passei a ter espinha depois de mais velha, assim, com uns 23, 24 anos. Só que eu não tinha ideia de como que era de verdade por eu continuar tomando anticoncepcional. Antes de eu me mudar pra Londres, eu tomei a decisão de ir numa dermatologista pra tentar entender o que eu poderia fazer pra me livrar dessas benditas espinhas. E como sempre, a primeira coisa que todo mundo fala pra gente fazer é pra tomar Roacutan. Deixando bem claro aqui que eu não sou contra tomar Roacutan, nem nada disso, mas quando eu me deparei com essa possibilidade, eu tava super aberta, eu tava super cansada de ter que lidar com as espinhas, mesmo porque eu só conseguia sair de casa com maquiagem, eu não conseguia aceitar ter espinhas fora da minha casa. E eu tava super disposta a tomar Roacutan, mesmo porque a minha viagem pra Londres estava marcada dali 6 meses e o tratamento do Roacutan demoraria 6 meses, então eu teria o tempo certinho. O que aconteceu foi que a minha mãe, muito sábia, plantou uma sementinha dentro de mim, falando pra eu não tomar o remédio, porque ela achava que ia ser muito forte, muito invasivo, porque o meu irmão já tomou, e pelo que eu li, assim, eu entendi que os efeitos colaterais com mulheres às vezes pode ser um pouquinho mais complicado. Só que eu não tinha muito essa consciência com relação a remédio, quanto isso podia ser invasivo pro meu corpo, eu ainda não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Só que minha mãe plantou essa sementinha dentro de mim, e eu comecei a pensar nisso, e eu tava com a receita pronta pra comprar o remédio e eu decidi não comprar. Toda vez que eu vou tirar sangue é um desafio imenso, porque a minha veia não tem pressão, minha veia é muito fininha, tem que ter uma mão muito boa pra tirar meu sangue e eu sabia que eu ia ter que tirar sangue todo mês. Então, pensando nisso e nos efeitos colaterais, minha mãe conseguiu me convencer a não tomar o Roacutan. Depois que eu me mudei pra Londres, os problemas continuaram os mesmos e eu fui no médico em Londres pra ver se existia a possibilidade de eu tratar isso. E lá em Londres foi engraçado que Roacutan é a última das últimas alternativas que eles dão para as pessoas. Óbvio que isso se é com algum médico da rede pública. Se for particular, eles me explicaram que eles também já recomendam Roacutan de cara. O que aconteceu foi que me passaram um tratamento de 6 meses de antibiótico, que não era muito forte, mas ainda assim era um antibiótico. Pelos 6 meses que eu tomei antibiótico, minha pele ficou maravilhosa. Foi só eu parar de tomar antibiótico, tudo voltou ao normal de novo. E a médica já tinha me alertado que isso podia acontecer e que a gente teria que testar antibióticos diferentes. E aí passou 3 meses que eu tinha terminado o antibiótico, meu rosto tava do mesmo jeito e eu voltei pro médico e voltei a fazer outro tratamento com outro antibiótico. Eu sei que eu já tava fazendo tratamento há uns 2 meses, minha pele já tava ficando boa e nesse meio tempo, quando eu já tava tomando antibiótico, foi quando eu decidi parar de tomar anticoncepcional. E como eu estava tomando antibiótico, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a minha pele quando eu parasse de tomar o antibiótico, porque eu já tava sem o efeito do antibiótico e sem o efeito do anticoncepcional. Então, quando eu terminei o primeiro tratamento, óbvio que foi uma catástrofe. Tudo voltou e tudo voltou muito pior. E aí eu voltei pra médica, voltei a fazer outro tratamento e quando eu tava fazendo esse tratamento, acho que por uns 2 meses, eu acabei voltando pro Brasil pra ficar um mês lá. E eu esqueci de levar todos os meus antibióticos. E aí quando eu tava no Brasil, e de novo minha mãe maravilhosa plantou essa sementinha dentro de mim e falou: filha, pelo amor de Deus, para de tomar esse antibiótico, porque isso faz muito mal pro teu corpo. E eu ouvi minha mãe de novo. Vamos ouvir as nossas mães quando elas são sábias, porque a minha é. E eu parei de tomar antibiótico e decidi encarar esse problema e tentar encarar esse problema de uma maneira mais natural. Quando eu voltei pra Londres, eu comprei alguns produtinhos pra tentar controlar um pouco mais as espinhas e foi dando certo. E eu comecei a entender também como é que o meu corpo funcionava com relação às espinhas. O que eu comia que fazia isso acontecer, quando eu tava mais estressada, o que isso acontecia. Então eu fui entendendo que as espinhas nada mais eram do que uma reação do que eu colocava pra dentro do meu corpo em formato de comida, em formato
formato de sentimento, pensamento. E depois desse tempo todo que passou, a minha relação com as minhas espinhas mudou bastante. Eu, por muito tempo, não saía de casa sem maquiagem, eu não conseguia sair de casa sem tampar tudo isso. É que aqui eu acho que a luz tá muito boa. Mas vocês estão vendo? Eu decidi fazer esse vídeo num dia que minha pele não tá das mais maravilhosas. Eu não conseguia sair de casa sem tampar elas. Já teve dias que eu deixei de sair de casa porque a minha maquiagem não era suficiente pra tampar minhas espinhas. Isso foi um problema bem complicado de eu lidar, assim, por um período da minha vida, e que hoje eu confesso que eu já meio que não ligo muito mais. Eu entendo que isso é uma reação natural do meu corpo. É uma reação que ela é diretamente ligada ao que eu faço com o meu corpo, porque isso aqui é uma resposta do que eu tô fazendo. Então, por exemplo, este final de semana eu comi uma pizza enorme, cheia de queijo. O que acontece? Meu rosto lota de espinha. Não tem muito o que fazer. Eu sei que é isso que vai acontecer. Os dias que eu tô mais estressada, mais ansiosa, isso vai acontecer também. TPM também. E tá tudo bem, porque essa é a resposta do meu corpo. E eu acredito que eu ter esse tipo de problema, que eu não acredito ser um problema, é uma oportunidade que eu tenho de conhecer e entender melhor o meu corpo. Entender o que eu coloco pra dentro que faz bem e o que eu tenho que parar de colocar pra dentro que me faz mal. Não tem nenhum tipo de produto, a não ser sabonete, que eu passo no meu rosto que seja industrializado. E os sabonetes ainda são sempre sabonetes super naturais, sem parabenos, sem silicone, sem esse monte de coisa, que a gente pode fazer um vídeo falando sobre esses ingredientes que fazem muito mal pra gente. Então eu tento tratar tudo sempre de uma forma muito natural. E como é de uma forma natural, é de uma forma que a gente precisa fazer testes, que a gente precisa entender o que dá certo, o que não dá certo. E pra mim, essa é uma outra forma de autoconhecimento muito grande, que a gente tem a oportunidade de lidar com o nosso corpo e de entender o que funciona, o que não funciona. Então, pra mim, esse lance das espinhas hoje virou quase que um experimento, porque eu vou entendendo dentro do meu ciclo menstrual onde é o momento que me dá mais espinha, de acordo com o que eu como, o que muda pra mim, de acordo com o que eu sinto. E eu li também um livro, que eu vou deixar o livro aqui, que chama Skin Cleanse, que abriu muito a minha cabeça com relação a isso, que me mostrou formas da gente cuidar da nossa pele de maneira natural e que muito tá ligado à nossa alimentação e aos nossos sentimentos. Eu passei por isso com relação às espinhas, tenho certeza que muitas de vocês já viveram isso, mas a gente lida com essa questão da autoestima com várias outras coisas, com peso, que também já lidei, às vezes com cabelo, com várias coisas que acontecem com a gente e que a gente tem a chance hoje, com esse monte de informação que a gente tem na internet, de lidar com essas questões de uma maneira diferente, com muito mais carinho, com muito mais amor, sem se punir por isso, porque nós não somos as únicas pessoas do mundo que temos espinha, tá? Tem muita gente por aí que tem, e que tá tudo bem ter elas também. Então hoje eu já convivo de uma maneira melhor. E uma outra coisa que eu já comentei aqui num vídeo de autoaceitação, que eu vou deixar linkado aqui. Por exemplo, ontem eu sabia que eu tava com muita espinha, porque normalmente as minhas espinhas são muito internas e elas também machucam bastante, elas ficam bem doloridas. Quando eu sei que eu tô nesses dias com muita espinha, a minha cabeça começa a ficar, meu Deus, você tá muito feia, você tá com muita espinha, isso tá horrível. E aí minha cabeça começa a viajar, imaginando que minha cara tá desse tamanho de espinha. Isso aconteceu ontem. Eu fui, me olhei no espelho, aí eu mesma pensei, nossa, mas não tá tão ruim assim. Eu tô fazendo um bicho de 7 cabeças e não tá tão horrível quanto realmente tá. Isso eu já conversei com vocês. Normalmente, a gente vê as coisas de uma maneira muito mais ampliada do que ela realmente é. Então se olha no espelho, olha pra ver qual que é a realidade e não qual que é a fantasia que a tua cabeça tá fazendo. Porque a nossa cabeça cria um monstro muito maior do que ele realmente é. Bom, eu espero que essa reflexão sobre espinhas tenha te ajudado com alguma coisa. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa a hashtag aqui embaixo. Ai, que vídeo bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Ah, e uma seguidora muito linda do PDG dividiu a história dela comigo com relação às cicatrizes, que eu acho que tem muito a ver com espinhas. A gente que cutuca muita espinha também fica com muitas cicatrizes, né? E isso serve pra qualquer tipo de cicatriz. Ela contou pra mim que na época do cursinho ela tinha tanta ansiedade que ela começou a coçar muito a barriga dela. E hoje ela tem uma cicatriz na barriga por causa disso. E ela comentou que hoje ela olha pra essa cicatriz com muito carinho, porque essa cicatriz conta uma história. E aí quando ela me contou isso, eu lembrei também dessa minha pinta aqui, ó, tá vendo? Que quando eu era pequenininha, eu tentava arrancar essa pinta com a unha enquanto eu tomava banho. Tentei fazer isso muitas vezes, porque eu não gostava dela. E hoje eu amo essa pinta. Essa pinta pra mim é uma marca minha, ó, tanto que eu quis deixar ela aqui, ó, bem a mostrinha do lado do passarinho. Então só com esse finalzinho que eu queria deixar pra vocês é que a gente precisa amar um pouquinho sim as nossas cicatrizes, porque todas elas vão contar alguma história sobre a nossa vida, tá bom? Beijo, tchau!